Quero agradecer o honroso convite e agradecer principalmente a presença de vocês que estão aqui até essa hora da noite. Imagino que estejam exaustos, mas peço um pouco de paciência e prometo que serei breve, né? Como os gregos diziam, se queres agradar, seja breve. Eu vou falar aqui sobre as novas conjugalidades, novas parentalidades. Mas antes, lembrando que o direito de família, ele fez o direito de família no século XXI, ele está totalmente diferente do que era no século passado, né? E a família não está pior, ela está melhor. Ela está cada vez mais verdadeira, mais autêntica, né? E a organização jurídica das famílias, ela também passou e vem passando por um processo muito grande, um processo de mudança e de transformação. E hoje, para entendermos o direito de família, nós temos que pensar, e já temos um projeto de lei, que é o Estatuto das Famílias, que, se aprovado, vai revogar todo o livro de família do Código Civil, né, será substituído. E lá nós adotamos essa nova metodologia de falar de famílias conjugais e famílias parentais. Isso porque, desde a década de 80, quando uma mãe perdia a guarda de um filho porque tinha traído o marido, a maioria talvez não se lembre disso, e depois, com a entrada da psicologia e da psicanálise no mundo jurídico, começou-se a entender que as funções parentais, das funções conjugais, podem ser completamente distintas. E é exatamente por essa separação, e aí a jurisprudência veio evoluindo nesse sentido, e hoje já se sabe que, aliás, nem interessa mais essa discussão de culpa, né, de quem traiu, quem não traiu. Isso também nós conseguimos abolir do direito de família em 2010, com a Emenda Constitucional 66. Mas, a partir do momento, então, que começou-se a separar isso, nós passamos a usar também essas expressões, né, que são expressões novas, que é a parentalidade, conjugalidade, para que nós possamos entender melhor esse contexto político, porque a família hoje direito de família hoje é uma questão de direitos humanos, né? Ela está inserida num contexto político, social, né, socioeconômico, político, né? Basta lembrarmos que a pátria, né, que a família, a pátria, vocês se lembram que tinha até alguns hinos, né? Morrer pela pátria, né? Hoje ninguém mais morreria pela pátria, mas certamente morreria, ou pelo menos daria o sangue pela família. Então está nesse contexto político e social que teve uma grande revolução a partir de 1988. E para entender isso, né, nós vamos passar aqui um vídeo, são 3 minutos, é muito breve, mas ele nos ajuda a contextualizar um pouco esse direito de família no século XXI. Embora esse vídeo ele seja de 10 anos atrás, mas ele é muito atual, é um vídeo produzido pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e que ele traduz bem esse conceito e nos coloca bem nesse contexto aí atual do direito de família. Aliás, eu ando pensando não só em direito e psicanálise, mas também direito, psicanálise e arte. A arte, né, ela, como a psicanálise e o direito, ela fala de uma mesma humanidade, ela se interessa por uma mesma humanidade. E a arte aqui nesse vídeo, por exemplo, vejam como isso pode traduzir melhor esse conceito. Vamos ver. O século XX foi marcado por profundas transformações que repercutiram na organização das famílias brasileiras. Entre os grandes marcos, destacam-se a expansão do capitalismo, a revolução sexual, a conquista do Estado democrático de direito. Ganham valor os direitos individuais e de cidadania. Stand up for
Essas mudanças ampliaram a possibilidade de escolha dos indivíduos, que forjaram, segundo os valores de liberdade e autonomia, novos arranjos familiares e uma nova configuração para a sociedade brasileira. O sexo deixa de ser condição para a reprodução, e o casamento não é mais a única via de legitimação das relações. A família deixa de ser apenas um núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço do companheirismo, do amor e da livre expressão do afeto. Passa a ser o núcleo formador da pessoa e fundador do sujeito, do indivíduo. Com estas mudanças, era necessário rever a legislação de família. A grande mudança legislativa chegou em 1988 com a Constituição da República Federativa do Brasil. Logo depois, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2002, um novo Código Civil para o Brasil. E, em 2003, o Estatuto do Idoso. A Constituição Federal acompanhou o movimento social e reconheceu, em 1988, a pluralidade das famílias brasileiras. Esta nova forma de se pensar a família ganhou reforço em 1997, com a criação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Com o suporte do IBDFAM, estudiosos, pensadores e operadores de direito de família investiram na pesquisa e produção do conhecimento, respaldados pelas reais necessidades das famílias brasileiras. Hoje, muitos tribunais passaram a acolher o afeto e o cuidado como valores jurídicos e apresentam decisões sustentadas pelos princípios da dignidade humana e da solidariedade. Apesar dos avanços, a legislação brasileira ainda não acolhe a todas as famílias. Entidades familiares formadas por laços de afeto, pais e mães socioafetivos, direitos das crianças, adolescentes e idosos. As novas famílias brasileiras demandam, com ações nos tribunais, uma revisão legislativa. Este é um novo desafio para legisladores, estudiosos e operadores de direito. Reconhecer e traduzir em novas leis as reais necessidades e aspirações das famílias brasileiras. Eu gostaria... passou a funcionar. Bom, eu vou chegar aqui mais para perto, porque a gente fica mais próximo, né? Afinal de contas, direito de família, a gente tem que criar uma certa intimidade. Então, eu vou pedir a ajuda de alguns slides que eu fiz aqui, que eu preparei, e que, começando assim, vocês sabem que nós vamos falar das polêmicas das famílias conjugais e das famílias parentais, né? Como as famílias simultâneas, as famílias poliafetivas e, na parentalidade, as famílias multiparentais, socioafetivas e por aí. Essas são as novas conjugalidades. Mas, para encadear didaticamente, nós vamos fazer um rol dessas famílias para que vocês entendam melhor esse direito de família. Começando, antes de entrar em uma e em outra, porque eu estou dividindo em duas partes, vamos falar das famílias parentais e das conjugais, com as novidades que temos, lembrando que o direito de família sempre esteve esteado nesse tripé: sexo, casamento e reprodução. Né? Parece até sexo, droga e rock and roll, né? Mas é mais ou menos assim. Só que o sexo, ele deixou de ser, aliás, o casamento deixou de ser o legitimador das relações sexuais, e o sexo também não é mais necessário para haver reprodução. Isso é revolucionário, e isso tem pouco tempo. Isso revolucionou, e por isso nós temos tantas outras formas de família, e isso fez uma revolução, fazendo com que o afeto se tornasse um valor jurídico. A grande revolução que o IBDFAM conseguiu fazer foi de implementar o afeto como valor jurídico e como um princípio jurídico na sequência.
né? E isso é muito revolucionário, continua sendo revolucionário, como o amor foi, é e será sempre revolucionário, né? Então, desde que a família deixou de ser um núcleo econômico de reprodução para ser o espaço do amor, da camaradagem, do afeto, né, a família se transformou. E aí passamos a ter o afeto como um valor jurídico, que é o vetor, o grande vetor e transformador do direito de família. Mas essa expressão afetividade, ela ainda causa o afeto como valor jurídico, ainda causa alguma resistência no direito de família. Mas como que o direito, que trata do mundo objetivo, vai falar com subjetividade, né? Mas aí entra uma outra compreensão que eu vou falar para vocês, que é a interdisciplinaridade, ou seja, a compreensão do sujeito de direito, que é um sujeito de desejo, um sujeito desejante. Isso também muda tudo. E aí é preciso entender um pouquinho de psicanálise. Não precisa ser psicanalista, mas falar de alguns conceitos de psicanálise para entender o novo direito de família. Mas a afetividade, nós temos o conceito de afetividade na psicanálise, na filosofia, no direito, né? E no direito não é apenas um sentimento, né? Ela é uma ação, uma conduta. Por isso é que nós conseguimos defender e sustentar a tese do abandono afetivo, né? Que ainda é polêmico, mas como que alguém vai obrigar alguém a amar? Não tem jeito, mas pelo menos alguém que vai ao tribunal dizer: pai, por que me abandonastes? Né? Ele está dando seu último grito aí, né? Mas falando rapidamente de direito e psicanálise, porque eu não quero ficar muito tempo aqui, é só para dar um gostinho, dar uma amostra, né, do que é a psicanálise. Que a psicanálise é o estudo do inconsciente. Mas nos interessa, para o direito, não a psicanálise clínica. Não é clínica, interessa, cada um deve ir lá, deitar no divã, falar e entender as suas próprias loucuras, porque nós, como advogados de família, eu sou advogado há mais de 35 anos em Belo Horizonte, e para entender aquela loucura do cliente que nos atormenta tanto às vezes, né, nós temos que entender a nossa própria loucura, e aí a gente vai deitar no divã do analista lá e entender a nossa própria loucura. Mas a psicanálise interessa como um sistema de pensamento, né, que é a partir da descoberta do inconsciente e da compreensão da sexualidade no seu sentido maior. E eu vou trazer aqui para vocês 4 conceitos que são fundamentais, que eu considero fundamentais, 4 conceitos de psicanálise que são fundamentais para entender o novo direito de família, que é sexualidade, desejo, inconsciente e gozo. Há outros, eu inclusive aproveito para fazer propaganda, apesar de que ele não está sendo vendido aí, num livro que eu escrevi, que é um dicionário de direito de família e sucessões ilustrado. Como eu disse, ele tem 30 verbetes de psicanálise e é ilustrado. Eu acabei querendo, suavizando o conceito jurídico com a arte, com a psicanálise, né, traduzindo, tirando um pouco da dureza do conceito jurídico, com uma linguagem poética, literária, né? A arte, ela sabe muito antes do direito. Então, nós temos que buscar recursos na arte, recursos artísticos para entender o direito. Aliás, o IBDFAM está lançando agora em agosto, já fica aí outra propaganda, outra divulgação, o IBDFAM, a ASP e a Escola Nacional de Advocacia, o primeiro curso, talvez no mundo, sobre direito de família e arte. Muito interessante. Como é que nós podemos buscar na arte esses recursos para entender o nosso dia a dia, entender o direito de família, né? Bom, mas vamos ver então rapidamente cada um desses conceitos, apenas para a gente poder pular como é que o afeto, como é que esse novo direito de família, ele vai se transformando, né, e transformando a vida da gente. O primeiro é a sexualidade, né? Sexualidade, o direito sempre tratou a sexualidade como sendo na ordem, não na ordem do desejo, mas na ordem da genitalidade, né? Por exemplo, no direito penal, estupro, conjunção carnal. Mas sexualidade, todo o direito de família é perpassado pela sexualidade, né? Quando nós falamos de concubinato, relações simultâneas, investigações de paternidade, adultério, traições, tudo isso tem a ver com a sexualidade. É isso que movimenta o direito de família, né? E é essa energia vital que está em cada um de nós. E essa energia vital, né, que começa com a vida e termina com a morte. E é da ordem do desejo. Então, a sexualidade, ela é muito mais do que uma energia, muito mais do que da ordem da genitalidade. Ela é da ordem do desejo. Então, é esse desejo. E eu vou aproveitar e ler um breve trecho para vocês,
do meu dicionário, que na página 641. Vamos ver, então, primeiro essa ilustração, e aí uma ideia não só da psicanálise, mas da arte. Vou contar uma historinha para vocês. Eu convidei 20 artistas plásticos para fazer ilustrações desse dicionário, e essa é uma das ilustrações do dicionário. E uma vez eu estava fazendo, eu fui procurado por uma advogada que teve uma união estável por 20 anos com uma desembargadora. E ela queria, desculpe, eu esqueci de desligar o celular. E ela, ao apresentar a defesa, ela disse: união estável? Sou amiga dessa moça, né? E aí eu falei: gente, não é possível. Bom, fiz o recurso, ao invés dela dizer, foi inclusive o advogado não era da área de família, e acabou cometendo um equívoco, ao invés dela falar: não era união estável, era namoro, porque hoje a grande polêmica, as grandes questões do direito de família é que nós temos um limiar tênue entre namoro e união estável. Então, o que é namoro, o que é união estável? No caso ali, ela negou totalmente, eu fiz um recurso e a coloquei. Eu já fazia isso, mas nesse caso especificamente, eu apresentei essa imagem lá no meu recurso, onde eu falava da união estável, com essa imagem da sexualidade, representada por um armário, né, que o artista representou assim, arte, não tem muita explicação, você olha e sente e vê. Eu gosto muito dessa imagem para representar a sexualidade, que é um armário aí da década de 1920, e eu tenho certeza que os desembargadores leram o meu recurso com muito mais atenção, né? Então, porque a imagem diz mais que 1000 palavras. Então, essa é uma das formas que nós podemos usar a arte para nos ajudar a trabalhar um pouco com o direito de família. Mas, lendo um trecho aqui do que é a sexualidade no dicionário, um pequeno trecho para não cansá-los. Assim, para começar a compreender esse conceito de sexualidade, é necessário diferenciá-lo da visão mais comum, na qual a sexualidade é definida como um instinto, isto é, um comportamento pré-formado, característico da espécie, que tem um objeto definido e uma meta, que é a relação sexual. O que Freud observou na clínica e teorizou, modificando, portanto, essa noção, é que, para o ser humano, as coisas são bem diferentes. Para começar, o objeto definido, o parceiro, não é tão definido assim. E a meta para se obter o prazer nem sempre é a relação sexual. A sexualidade humana se apoia no corpo, mas decola e descola dele, né? Bom, se a gente pudesse ficar a noite inteira aqui falando só de sexualidade e sexo, então seria mais interessante. Mas nós temos que prosseguir nesses conceitos. E o segundo é desejo, né? Também com uma ilustração lá no dicionário de uma artista plástica mineira, Agnes Farkas Vogue, né? E o desejo é a mola propulsora da polaridade amor e ódio, né? E é o que faz movimentar toda a máquina judiciária em torno, principalmente, dos restos do amor. Porque nós, advogados de família, nós trabalhamos com os restos do amor, né? O amor, quem diria, foi parar na justiça. E lá, nesses eternos e degradantes processos, que cada um conta uma história, cada um tem a sua versão, por isso fazem aversões, e é aí que nós entramos, né? Cada um acredita estar defendendo apenas o seu direito, mas, aliás, o direito de família quebra aquela máxima: o que não está nos autos não está no mundo, né? É exatamente o que não está nos autos que movimenta aquilo ali, é a subjetividade, né? Aquela coisa. Então, também é só para que vocês possam entender um pouco mais o que é o desejo. Se quiser, pode ler lá no dicionário, tem mais coisas. O terceiro conceito também, né, que foi o que revolucionou, que é o inconsciente. Né? O inconsciente não é uma outra instância, né? Não é uma falta de consciência, né? Mas ele mostra a face oculta e os desejos recalcados. Exatamente porque tem o desejo e o inconsciente é que existe o capitalismo. O capitalismo, ele se movimenta, ele só existe por causa dessa noção de desejo e inconsciente. Isso me ajuda muito na minha clínica do direito, que, aliás, eu chamo o meu escritório de Clínica do Direito. Depois, se quiser, pode acompanhar lá no Instagram, tem Clínica do Direito, vocês vão entender um pouco mais o que é isso. E aí, está lá, Rodrigo da Cunha Pereira, Advocacia, Clínica do Direito.
E o desejo, então esse conceito de desejo inconsciente, né, que se o desejo é inconsciente, ele nos ajuda muito na nossa prática cotidiana. Por exemplo, entender como é que é a nossa estrutura psíquica. Nós somos sujeito de desejo, sujeito de falta. Desejo é falta. Então está sempre faltando alguma coisa em nós. E é isso que movimenta o capitalismo, essa falta que nós nos iludimos, tamponando esse buraco, esse vazio existencial com objetos de consumo, por exemplo. É daí que o capitalismo existe, né? E quando nós casamos, nós nos enganamos que somos completos. E aí, quando esse amor se esvai, né, eu me separo, eu me deparo novamente com esse desamparo. Aliás, desamparo também é um conceito psicanalítico que está aqui, não dá para falar mais sobre isso, porque eu tive que escolher só 4 por causa do tempo. E esse desamparo, né, ele é esse vazio existencial, mas não tem jeito, nós somos sujeito de falta, sujeito de desejo, e esse desejo, por isso que o Lacan fala, a melhor definição que eu vejo de desejo é a definição lacaniana, desejo é desejo de desejo, né? E isso, portanto, o inconsciente ele está presente em todos nós, claro, né? Mas a psicanálise desenvolveu técnicas da gente acessar um pouco mais o inconsciente, né? E o inconsciente se manifesta pela linguagem, os sonhos. O sonho, por exemplo, é uma linguagem cifrada do inconsciente, né, que nos revela muitas coisas. A gente, no divã do analista, a gente vai aprendendo a decifrar essa linguagem mais cifrada, né? E, novamente, a arte, no caso, uma música, linguagem poética, do Chico Buarque, né, que fala tão bem disso, né? O que será, o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá. Todos vocês conhecem essa música, né? E, finalmente, um quarto conceito, eu estou falando rapidamente, que eu quero trazer para vocês o que são essas novas famílias, mas como eu não consigo mais pensar o direito sem a ajuda da psicanálise, eu estou trazendo um pouco desses conceitos, que é o gozo, que é uma expressão usada já no direito, né? Gozar férias, gozo de direito, mas aí Lacan buscou, a partir da observação de processos judiciais, essa expressão trouxe para a psicanálise e a ressignificou, né? Envolve o gozo, é isso que envolve satisfação, uma satisfação pulsional, que é o seu paradoxo do prazer e o desprazer, né? Os processos judiciais, né, e o litígio judicial é uma forma de gozo, né? E o gozo, ele que também é inconsciente, né? E aí é um conceito difícil, não, até mesmo para a psicanálise, mas ele envolve essa satisfação, né, do prazer e o desprazer. E esse é como um exemplo mais claro, por exemplo, o alcoólatra, o alcoolismo, a drogadição, né, aquela coisa, eu quero, mas não quero, segunda-feira, eu nunca mais bebo, 2 dias depois começou a beber de novo, né? Ou seja, por que a gente é assim? Por que eu faço coisas que eu não gostaria de fazer e que às vezes tem uma força sobre-humana sobre mim, né? E o Lacan traduziu isso muito bem e nomeou gozo. Essa imagem é uma imagem de uma artista plástica, coincidentemente é a minha esposa, Adriana Silveira, né? Que ela fez a ilustração de 3, depois que eu dei os verbetes para ela, que eu fiquei pensando assim, inconscientemente, por que eu dei esses 3 verbetes, que era gozo, infidelidade e culpa. Nossa, isso eu estou revelando alguma coisa. Mas, enfim, ela ilustrou, e aí está o gozo. E os processos judiciais, vocês já devem ter tido essa experiência, né? Tem alguns clientes que não dão conta de largar o processo, né? O processo vai fechar, vai acabar, ele arruma outro, né? Estão sempre com a sensação de perda, né? E quando perde, a culpa ou é o juiz que está comprado, é o advogado que está vendido, né? Vocês sabem disso, e a gente vive isso no cotidiano, mas é porque tem um prazer, falando popularmente, é aquela nhaca do processo, quer mais não quer. Eu tenho mais de 35 anos de advocacia, e já vi gente suicidar, ter câncer, o câncer voltar, porque fica nessa coisa gozosa, né? Isso é o gozo. Então, isso daria uma noite aqui só para a gente falar do processo judicial como um gozo, né? Para a gente entender isso. E o mais importante, nós, advogados, também os juízes, Ministério Público, todas as pessoas envolvidas ali, não podemos nos permitir ser instrumentos deste gozo do cliente. Isso é a nova ética da advocacia. Por isso nós estamos inventando outras técnicas, outras formas de pensar o direito de família, né? Bom, mas então, há uma pequena amostra aí desses conceitos psicanalíticos.
Depois, se alguém quiser ver, pode ver mais lá no dicionário, né? Editora Saraiva, infelizmente não está sendo vendido aí. Mas para a gente organizar o raciocínio, nós vamos falar das famílias conjugais e conjugais, mas hoje nós podemos elencar 4 tipos de família. A família unipessoal, que é a família de uma pessoa só, estranho, né? A família de uma pessoa só, mas o STJ já usou essa expressão. Uma pessoa solteira, sozinha, pode ser considerada família para efeitos de impenhorabilidade do bem de família. E uma expressão nova que talvez muitos de vocês não tenham ainda visto, que é a família multiespécie, que é aquela família constituída com animais domésticos, né? Porque os animais domésticos também já inventamos uma nova expressão para eles, que são os seres, não são mais, tem os semoventes, e não são mais os seres, são seres sencientes, né? Bom, eu vou andar rapidamente e falar das famílias conjugais, porque eu tenho só 10 minutos e eu me perdi um pouco aqui no tempo. As famílias conjugais, né, são aquelas, quais são? É o casamento que seja hétero ou homoafetivo. Aliás, a heteroafetividade, o casamento não é mais um monopólio da heteroafetividade, a união estável, que tem essa grande questão aí desse limiar tênue entre namoro e união estável, né? E essa inconstitucionalidade dita o ano passado pelo STF de 1790, mas esse é outro assunto. E vou me deter apenas um pouquinho a mais nessa família que é a mais polêmica, que são as famílias simultâneas ou famílias paralelas. Eu, no dicionário, eu uso famílias paralelas e simultâneas. Depois que eu escrevi, eu falei, olha, eu gosto mais de simultâneas, porque paralela dá a ideia de um paralelismo, que são 2 retas que não se encontram. E essas famílias simultâneas, em algum momento, elas se encontram, nem que seja na fila do INSS para receber pensão quando o marido morre e as 2 se encontram lá. Então, prefiro usar a família simultânea. E isso é a grande questão hoje para o direito de família. Será que essas pessoas, já temos vários julgados, né, de famílias simultâneas, e nós temos que repensar. Ela coloca isto e essa atribuição de direitos, nos faz pensar num valor, talvez a única questão filosófica séria do nosso tempo, que é a monogamia. Isso coloca em xeque a monogamia, né, que foi dado para nós como uma verdade absoluta, mas nós temos que fazer ponderações no julgamento, numa ação em que se discute, em que se busca direitos de uma família simultânea. Será que nós temos que fazer de conta que essas famílias não existem? São milhares delas. Nós vamos continuar permitindo que elas fiquem na invisibilidade jurídica, né? E aí, uma ilustração sobre famílias simultâneas, que recebe no Código Civil o nome de concubinato. Eu prefiro usar a expressão família simultânea e não concubinato, porque as palavras têm força e poder. Então, nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Quando você usa concubinato, você traz com ela, além de um significado, um significante. Significante é outra expressão psicanalística que nos ajuda a entender isso. E aí é uma música da Marisa Monte, que não dá tempo da gente ouvir, mas talvez a gente possa terminar o evento ouvindo essa música da Marisa Monte, que vocês devem conhecer. Amar alguém só pode fazer bem, não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe um outro alguém, mesmo quando isso não convém. Amar alguém e outro alguém também é coisa que acontece sem razão, embora soma, causa divisão. Amar alguém só pode fazer bem. E aí uma decisão muito importante, que é a de Minas Gerais, de 2008, né, que fala: negar a existência de união estável quando um dos companheiros é casado é a solução fácil. Mantém-se ao desamparo do direito na clandestinidade, o que parte da sociedade prefere esconder. Né, como se uma suposta invisibilidade fosse capaz de negar a existência de um fato, né, social que sempre aconteceu, acontece, continuará acontecendo. E a última, e ainda na família simultânea, para a gente ir para as famílias parentais, que se família simultânea já é difícil, imagina as famílias poliafetivas. Famílias poliafetivas é quando 2 pessoas vivem quando 3 ou mais pessoas vivem na mesma casa. Talvez ela seja mais honesta do que a família simultânea, porque na família simultânea, uma não sabe da outra, às vezes sabe, às vezes não sabe, engana que eu gosto, né, por aí. Mas na família poliafetiva, não tem enganação. Olha, nós queremos viver juntos. Lá em Belo Horizonte, um homem se separou da sua mulher, com quem ele era casado, e ela, 2 anos depois, ela falou: olha, agora que eu vi o tanto que eu gosto de você, volta a viver comigo. Eu não posso, porque agora já vivo com outra. Não tem problema, vamos viver todo mundo junto. E vive os 3 juntos. Isso é bom ou ruim? Essas são as famílias poliafetivas. Em que isso incomoda a mim?
a não ser nas minhas fantasias, né? Imagina se você tivesse um vizinho que vivesse a três. O que isso incomoda? Isso fere o seu direito? Foi com base nisso achando que fere? Eu não acho. Aliás, eu admiro muito quem dá conta de viver com duas. Eu mal dou conta de uma, mas porque é muito... deve ter amor demais para dar. Eu não sei se eu tenho tanto amor assim, mas tem gente que dá... E qual é o problema? Ou seja, até onde o Estado... Não sei se vocês vão ficar chocados comigo, eu vou sair daqui apedrejado, mas o Estado tem que entrar nisso, né? Até onde o Estado deve entrar na vida privada do cidadão. No dia 28 de junho, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução, vocês devem ter acompanhado aí, né, de que os cartórios estão proibidos de lavrar escrituras de união poliafetiva. Por que isso? Né? O primeiro CNJ virou censor da moralidade. Por que ele proibiu? Porque estava crescendo muito, porque muitas pessoas estavam lavrando escritura. Agora, o CNJ proibindo, essas famílias vão deixar de existir? Não, claro que não. Mas o CNJ diz que nós temos que fazer de conta que elas não existem, tá? Então, vocês façam de conta que elas não existem. Nós vamos ser hipócritas o suficiente, tanto quanto fomos até 1998, com os filhos chamados ilegítimos, que eles fora do casamento, que eles existiam, mas você tinha que fazer de conta que eles não existiam, porque em nome da moral, dos bons costumes, eles poderiam atrapalhar as famílias. Então, é essa moral que o CNJ, em nome dessa moral, que ele proibiu a lavratura de escritura de união poliafetiva. Bom, você pode fazer um contrato particular, ganha o mercado, perde o mercado do tabelionato, ganha o mercado da advocacia. Aí uma ilustração do dicionário do Ronaldo Fraga para as uniões poliafetivas, e aí as famílias parentais, que são as famílias que se constituem apenas a partir de vínculos de parentesco, seja consanguíneo, sócio-afetivo ou por afinidade. Olha aí, exemplos de famílias parentais. Claro que eu não vou falar de todas elas, porque meu tempo está acabando. Anaparental, que são as famílias de irmãos que vivem sob o mesmo teto. Monoparental, qualquer dos pais que vive com seus descendentes. Família binuclear é aquela família que se separa e passa a ter dois núcleos, pai e filhos, mãe e filhos. A família ectogenética, que são as famílias constituídas por inseminações artificiais, família adotiva, família extensa, substituta, socioafetiva, multiparental e coparentalidade. Eu vou focar aí nessas últimas, que é mais onde está a polêmica. Mas essa família ectogenética, ela produz uma outra possibilidade que eu já fiz, que é contrato de geração de filhos. A partir do momento que a conjugalidade se separou da parentalidade, gente, tem gente que quer ter filho e não quer casar. Tem gente que quer casar e não quer ter filho. Qual o problema? Hoje é assim. Isso é bom, é ruim, né? As famílias estão mais felizes, mais infelizes, né? Barriga de aluguel, outro de substituição, por exemplo, é um típico contrato de geração de filhos, que no Brasil é proibido. Acho que daqui a 10 anos é proibido, é igual ao aborto, né? Não existe para mulher pobre no Brasil, né? Barriga de aluguel existe na clandestinidade, né? Todo mundo faz, ou quem tem dinheiro vai para a Índia, para outros países fazer isso aí. Mas eu já fiz contrato de geração de filho, depois a gente pode falar. Mas eu queria chegar nisso aí, na família parental mais polêmica, que é a coparentalidade. Talvez vocês nem tenham visto ainda essa expressão, que é a família parental cujos pais se encontram apenas para ter filhos, de forma planejada e responsável, para criar um filho em sistema de cooperação mútua, sem relacionamento afetivo, conjugal e sexual entre os pais. Esse filho, ao invés de buscar um doador anônimo, vai buscar um parceiro conhecido, né? Isso já existe. Alguém pode buscar um doador anônimo. Então, eu já tenho caso, e já fiz contrato de geração de filho, assim, duas mulheres que queriam ter filho e já tem decisão disso, buscaram, ao invés de buscar o doador anônimo, arrumou um amigo que forneceu material genético e nasceu essa criança. E está na certidão de nascimento dela, duas mães e um pai. Isso é bom? É ruim? Né? Essa criança será feliz? Como é que é isso? Ela vai sofrer bullying na escola? Bullying, todas as crianças sofrem, porque é gordinha, magrinha, porque usa óculos, fundo de garrafa. Antigamente, porque os pais eram separados. Veja como isso é apenas uma questão cultural. Adoção é uma família parental, que tem vários tipos de adoção também, adoção envolvida em preconceito, né? E como meu tempo esgotou, eu vou falar da parentalidade socioafetiva, que é também uma nova expressão criada por nós, e apenas
dizer, tenho várias jurisprudências aí, da família multiparental, né? 1 minuto de prorrogação, e para falar da multiparentalidade, que também é uma nova realidade, que já existem crianças com 2 pais, 2 mães na certidão de nascimento. Eu fiz a primeira adoção do Brasil, e eu acho que o futuro das adoções será assim, multiparental, né? 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento, e temos uma decisão interessante do STF do ano passado, e aí eu vou encerrando, que é a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Isso aí coroou essa tese que o IBDFAN, de uma certa forma, inventou, né? Aí as decisões sobre multiparentalidade, que são várias, e aí, finalmente, para quem quiser, a capa do dicionário, e se quiser continuar essa conversa, fazer perguntas, podemos nos falar aí nas redes sociais, e quero aproveitar para fazer um convite para aqueles que quiserem ajudar a construir esse novo direito de família, venha participar do IBDFAN. Basta entrar no site e vamos dar uma incrementada aqui no IBDFAN do Espírito Santo, que estamos aqui representados pela Flávia Brandão, advogada, e vamos conversar sobre isso. Eu trouxe algum material para que depois a gente possa, para quem quiser, pode pegar aqui comigo, e vamos continuar essa conversa. Espero que tenha transmitido um pouquinho dessas novas conjugalidades, novas parentalidades, enfim, desse novo direito de família. É isso aí. Muito obrigado.